Boa noite, Lu, Fátima. Sejam bem-vindas a mais uma Quinta das Águias. A gente fica a semana toda, né? Esperando a nossa live, que a gente ama de paixão. Boa noite, estão me ouvindo bem? Estou com o microfone aqui. Boa noite, Helena. Boa noite. Hoje, olha, nós vamos conversar muito, 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 muito. Eu tento resumir aqui o que a gente vai conversar, mas é tanta coisa boa, que eu não consigo resumir, gente. Eu não consigo, não consigo. Então, o nosso tema hoje, ó, segura aí o nosso tema, ó. Hoje o tema é a mulher que edifica o lar, né? A mulher que edifica o lar. Mas nós já vamos passando por marido com autoridade, vamos falar, marido com autoridade, a mulher e o gerenciamento do lar, fazendo as pazes com os afazeres domésticos, atitudes e comportamentos que edificam o lar, deixe de ser Marta, preocupada e ansiosa, descanso e rotina. Eu vou dar a tarefa secreta, lá no final da live. Tarefinha secreta. Semana passada vocês fizeram uma tarefa secreta, né? Eu vou acumulando as tarefas e depois a gente faz uma live com todas as tarefas, tá? Então vamos começar agora, passando aqui o versículo, né? Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica o lar. E a tola, o que ela faz? Quem sabe aí o verso completo? A mulher sábia edifica o lar. E a tola? Escreve aqui. O que será que a mulher tola faz com o nosso lar, né? Com a nossa igreja doméstica tão abençoada e que exige tanto empenho, tanta dedicação, né? A mulher sábia edifica o lar. E a tola, ó, isso mesmo, Moretti, a destrói, né? E a tola a destrói. E, gente, muitas vezes, né, gente, ó, a sábia e a tola, muitas vezes não, né? Grande parte das vezes, a sábia e a tola é uma só, concorda? A sábia e a tola é uma só, tá? Então a gente, ó, vai ter que estar bem atenta, vigiando o tempo todo, né, em vigília, para que a sábia seja a dominante. E a gente vai falar disso. Um outro verso bem importante em Lucas 10, 41, 42, Jesus diz, nós vamos falar disso ao longo da live, né? Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não será tirada. Tá? Então a Marta vai aparecer ao longo da live aqui pra gente. Então vamos começar. Vamos pensar o papel do marido, né, gente? O papel do homem. A gente vai falar da mulher, mas vamos pensar também no papel do homem, né? O papel do homem, do marido, ele deve ser, né? Ele deve ser. Ah, o meu não é, mas deveria, né? Ser a autoridade, né? A pessoa que toma, o homem, o marido, deveria ser e deve ser a pessoa que toma as principais decisões da família, né? O homem é que dá direção à família, não é verdade? Então, por exemplo, vamos vender a nossa casa. Poxa, é uma decisão que precisa partir do homem, né? Vamos agora, o nosso projeto de vida é inclinado para essa direção. Vamos mudar de cidade. Então, o papel do homem é essa autoridade, né? É essa ação mais diretiva, é a decisão dos principais momentos da família. Esse é o papel do homem. E o papel da mulher, né? Qual o papel da mulher, que essa mulher que edifica o lar? Nós somos excelentes aonde? No gerenciamento da casa. Eu não sou, mas é para ser. É para ser, tá? O nosso grande papel é no gerenciamento do lar. Nós somos mais dedicadas, inclinadas à educação dos filhos.
não é? Por exemplo, quem que agenda médico? Né? Aconteceu um problema lá na escola. A escola liga para quem? Para a mãe ou para o pai? Né? Grande parte das vezes para a mulher. Nós que somos, eu não sou, novamente, mas deveria ser responsável pela rotina familiar, responsável pela ordem, né? A virtude da ordem, ela deve brotar nessa mulher que edifica o lar. A mulher que edifica o lar, ela é uma cola. Guarda essa palavrinha aqui, tá? A mulher que edifica o lar, ela é uma cola. É como se ela fosse um açúcar. O açúcar não gruda? Não fica grudadinho o açúcar, né? É essa mulher que tem uma doçura, mas não uma doçura em meio à sua... só ligado à sua ação mais frágil, mais sensível, não. Ela é doce no sentido das pessoas que estão nessa casa, da família, quererem, ter interesse de estar perto dessa mulher. Né? Porque ela tem capacidade de gerenciamento, ela sabe construir uma rotina, ela tem ordem, né? E essa mulher que é essa cola, que é este açúcar, que é essa doçura, todos querem ficar grudadinho nela. E mesmo que não conseguem, fica com sabe quando a gente pega em algo doce, a gente não sai melando? Né? Essa mulher que edifica o lar, ela causa, ela provoca uma marca nas pessoas que estão em torno dela. Porque essa mulher que edifica o lar, presta atenção nisso, ela é as bases emocionais dessa família. Sabia disso? A mulher que edifica o lar, ela é essa base emocional. Quando está tudo bem na nossa vida, quando a gente está super bem, né? A casa funciona bem. Agora, quando nós estamos numa TPM forte, numa irritabilidade forte, passando um processo de depressão, percebe como fica essa família. Ou mesmo, coloca essa mulher viajando uma semana. Né? Vamos fazer com que essa mulher fique ausente uma semana. Como que fica a casa com a ausência da mulher? Fica todo mundo perdido, não é? Fica todo mundo perdido. Mesmo que ela deixe tudo organizadinho, vai ficar aquele vácuo dentro de casa. Porque essa mulher que edifica o lar, ela preenche esse ambiente. Ela preenche. E essa mulher também, ela é uma base emocional muito importante, claro, para os filhos, mas para o marido também. Tá? Essa mulher que edifica o lar, ela é uma base emocional para esse marido. Muitas vezes o homem tem dificuldade, né, no gerenciamento das emoções, ou ele se cala, ele não consegue falar, mas essa mulher que é a base das emoções, né, que ela é o centro, que ela é o coração dessa família, ela é uma base muito importante, né, para sustentar esse homem também, certo? Então a mulher que edifica o lar, ela é o coração dessa família. Ela é as bases emocionais dessa família, ela é essa cola, né? Ela é esse açúcar, ela é a mulher que provoca a impressão naqueles que estão próximo a elas. E eu já vou dar um passinho além aqui para a gente falar sobre fazer as pazes com os afazeres domésticos, tá? Que é um assunto que eu sempre falo aqui nas redes sociais, um assunto que vocês gostam muito, né? É um assunto que faz parte da nossa vida, certo? Os afazeres domésticos fazem parte da nossa vida. Você pode ter um volume gigante de pessoas, você pode ter um time que ajude você, né? Que são responsáveis pelos afazeres domésticos na sua casa, mas mesmo assim você precisa gerenciá-los, tá? Então os afazeres domésticos, eles fazem parte da nossa vida.
E nós precisamos fazer o quê? As pazes com os afazeres domésticos. E a gente precisa, olha só, olhar um pouquinho para a nossa ancestralidade, para as nossas mães, para as nossas avós, para as nossas tias, para aquelas mulheres que foram as nossas primeiras professoras, para aquelas mulheres que foram as nossas primeiras mentoras. O que essas mulheres nos ensinaram? O que essas mulheres nos ensinaram? O que era um afazer doméstico? Era uma penitência? Era uma escravidão? Era algo depreciativo? É algo que nos diminui? Que nos deixa pequena? Né? Então, como essas mulheres nos educaram com relação a isso? Né? Então, muitas vezes a gente também carrega essa marca negativa daquilo que faz parte da nossa rotina, daquilo que faz parte da nossa família. Lavar uma louça não é uma penitência. Né? Como que a gente olha para essa louça? Esses dias a gente tomou o café da manhã e daí eu tirei todo aquele prato, a gente fez muita coisa aquele dia pela manhã. Aí quando eu coloquei na pia, ficou uma louça alta assim, muita louça para lavar. E como que a gente pode olhar para aquilo, né? Como mais um serviço, mais uma penitência? Poxa, aquilo ali foram rastros de amor. Porque aquele café foi tão agradável, aquele café foi tão especial, que eu pensei, poxa, né, essa louça aqui só existe, né, por conta daquele momento maravilhoso que nós tivemos. Então, cuidar do nosso lar, organizar o nosso lar, faz parte do nosso papel como mulher. O marido pode ajudar? Claro que ele pode. Mas o primeiro passo, a organização, o direcionamento é nosso. O funcionamento da casa tem um coração que é a mulher. E isso faz muito parte da energia feminina. A energia feminina é servir a energia feminina. E se eu estou demonizando o afazer doméstico, eu estou ancorada na minha energia masculina. Na minha energia masculina. Né? Que a energia masculina é a energia do foco, da obstinação, né? Da força, da resiliência. Então, esses trabalhos pequenos, lavar a louça, passar a roupa, estender a roupa, esses movimentos finos, pequenos, né? O varrer, o limpar, o organizar, isso tem muita relação com a feminilidade, né? O cuidado, o servir, certo? Então, aonde está a minha energia? Eu já vivi várias fases da minha energia. Quando eu estava muito ancorada na energia masculina, o serviço doméstico para mim era uma penitência. Sempre fazendo, reclamando. Sempre. Né? É claro que a ancestralidade também contribuiu. Quem aqui já teve uma mãe, uma avó, uma tia que diz, né? Eu não criei filha para limpar a casa, né? Eu não criei filha para cozinhar, né? Não dependa de marido. Poxa, se eu não dependo do meu marido, eu tenho que trabalhar pra caramba no mercado de trabalho, né? Eu tenho que me dedicar muito ao mercado de trabalho, se eu não posso depender nada do marido, certo? Então, a ancestralidade, ela não pode ser um fantasma na nossa vida, né? E o alerta das nossas energias tem que estar sempre, ligadinho. Porque se a gente chega, por exemplo, em casa com a energia masculina alta, que isso não é difícil acontecer, quando a gente vem do mercado de trabalho, a gente vem com a energia mais alta, é sempre uma confusão dentro de casa. Né? Porque você chega com a energia mais alta e percebe várias pequenas coisas para serem feitas. Né? Então, poxa, eu chego com aquela energia do foco, da obstinação, da força, da resiliência. Aí eu chego em casa e preciso servir, né? Cuidar. Então,
quando a gente vem para casa com aquela energia mais alta, já vem se preparando, né? Já vem se realocando na sua energia. Vem praticando uma respiração, chega em casa, senta, toma um cafezinho, dá uma baixada naquela adrenalina para se realocar na energia feminina, certo? Então, o serviço doméstico, ele não pode ser visto como uma humilhação, tá? A mulher que edifica o lar, ela nunca vai enxergar e entender os afazeres domésticos como uma humilhação, e sim como uma adoração, tá? Não estou romantizando, porque eu também tenho muita coisa para fazer na minha casa. É lógico que vai dar trabalho, é lógico que vai ter tempo, mas tudo isso faz parte, gente. Quando nós falamos a palavra esposa ou mulher, a mulher edifica o lar, a esposa edifica o lar. Nós estamos falando de uma mulher adulta. Nós não estamos falando a criança edifica o lar, a adolescente edifica o lar, que vai ficar bicuda por responsabilidades a serem feitas, certo? Se essa mulher que edifica o lar, ela é uma mulher adulta, ela tem responsabilidades. Quando ela assumiu uma família, quando ela teve filhos, né? Quando ela constituiu essa família, ela ganhou um lar, ela ganhou uma casa, e essa casa precisa ser gerenciada, tá certo? Outra situação, né? Que a gente conversa muito aqui sobre esse assunto e chega aqui no direct. Os filhos não me respeitam. Eu peço para eles, muitas vezes, me ajudar, né? Limpar o quarto, enfim, e muitas vezes os filhos não me respeitam. Essa mulher, presta bem atenção nisso aqui, essa mulher que edifica o lar, que ela é a base emocional da família, que ela é essa cola, esse açúcar que causa, né, que gera, provoca essa impressão nas pessoas que chegam perto dela, né, que as pessoas querem ficar perto. Quem são essas pessoas? É o filho que quer voltar para casa, é o marido que quer voltar para casa, né? Que dentro de casa é um ambiente harmonioso. Por quê? Porque tem aquela cola ali que atrai todo mundo, certo? Essa mulher, ela também é uma autoridade. O marido tem a sua autoridade em uma determinada esfera do casamento e a mulher tem uma outra autoridade, certo? Essa autoridade da mulher é com relação ao gerenciamento da casa. Então, se o filho não respeita esta autoridade, o que está acontecendo? A gente tem que pensar nisso. Poxa, por que eu peço para o filho arrumar o quarto e ele não arruma? Por que eu peço para o filho contribuir com o gerenciamento, né? Com a organização da casa, ele não faz? Qual é o meu perfil de autoridade como mãe? Qual é o meu perfil de autoridade? Vamos pensar no mercado de trabalho. Quando a gente tem um gerente, um supervisor, um chefe, qual é aquele gerente, supervisor, chefe que você reconhece ele como uma autoridade? Aquele que cumpre o que promete, concorda? Quando você tem um chefe, um gerente, ele cumpre o que promete. Ele termina o que começa. Ele tem uma posição, uma postura de autoridade. Já falei várias vezes aqui. A mãe, quando chega em casa, claro, ela vai ficar mais à vontade. Mas essa mulher, quando está com uma roupa rasgada, essa mulher, quando está com aquela face extremamente abatida, será que ela consegue mostrar, provocar uma autoridade para os filhos? O filho olha para aquela mãe está sempre descabelada, aquela mãe está sempre com aquele semblante, né, triste. Que autoridade é essa
que o filho enxerga na mãe. Perceba, nós, quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos crianças, a nossa mãe é a nossa referência de vida, de direção. Se a nossa mãe estava triste, as nossas bases ficavam frágeis. Agora, se você vê a sua mãe forte, né? Se você percebe a sua mãe com uma postura fortalecida, ela está com uma boa aparência, não estou falando para ela ficar esteticamente perfeita dentro de casa, mas ela está com uma aparência saudável, ela está alinhada. Poxa, é essa direção que eu preciso seguir. É aqui que eu tenho autoridade e segurança, tá? Então isso é super importante. A mulher que edifica o lar, ela é uma autoridade. E ela é uma autoridade, inclusive, para as pessoas que entram no seu lar. Ela vai definir quem pode entrar, quem pode se aproximar da sua família e quem não vai se aproximar da sua família. Tá bom? Mas para isso, essa mulher precisa ser uma autoridade. Uma autoridade. E ela precisa informar, ter a forma de uma autoridade dentro do seu lar. Certo? Ah, essa mulher, ela é uma dona de casa? Poxa, mais autoridade ainda ela vai ter que ter. Porque ela 100% gerencia aquele lar. 100% gerencia. Ela sabe as direções. Certo? Oi, Marcinha. Vamos pensar um pouquinho. Qual dica para não ficar... qual dica para não ficar um semblante triste dentro de casa? Porque às vezes a pessoa não está triste, mas, por exemplo, às vezes a gente está com uma olheira muito grande, não é? Esses dias eu mostrei para vocês. Eu mesmo em casa sempre passo um corretivozinho aqui. Porque as olheiras nos dá aquele aspecto cansado e abatido, não é verdade? O cabelo curto, eu tenho um cabelinho curto, então parece que a gente sempre está arrumada, né? Então isso já facilita. Mas um cabelo comprido, poxa, você pode amarrar, amarra o cabelo de uma maneira bonitinha, né? Fazer um rabo de cavalo, né? Mais alto ou mais baixinho, ou prender com arquinho. Coloca, sempre um acessório. Poxa, você já fica outra pessoa dentro de casa. Mas hoje é o dia do faxinão, né? Tem dia que a gente vai lavar calçada, tem dia que vai fazer muita coisa. Eu sempre digo que é nesse dia que a mulher coloca o top, né? Quando eu coloco o top de academia, porque eu vou lavar calçada. Poxa, vai lavar calçada, mas depois você vai tomar banho. Né? Depois você toma um banho, você bota uma roupinha limpa, né? Passa ali um corretivozinho, um batonzinho, arruma o cabelo. Quem tem o cabelo comprido, às vezes passa um condicionador, um hidratante, alguma coisa, né? Faz um coque ali bem bonito. Poxa, você já fica outra pessoa, certo? Então, essa autoridade dentro do lar. Que os filhos possam olhar para essa mãe e que o marido também possa olhar para essa mãe e ver uma mulher presente, uma mulher inteira, certo? Gerenciando esse lar. E outra situação bem importante, sabe? Quando a gente faz as coisas dentro da nossa casa, né? A organização da casa. Eu sou uma pessoa que organizo muito a casa. Sou eu que faço supermercado, sou eu que faço... Eu não faço grande faxinão porque eu tenho hoje uma pessoa que vem uma vez por semana. E de resto sou eu que faço tudo dentro de casa. Desde as refeições, roupas para lavar, roupas para passar, tudo sou eu que organizo. Só que a gente, como mulher madura, presta atenção nisso, tá? Isso pode mudar a sua vida. Nós, como mulheres maduras e adultas, e principalmente como mulher cristã, tá? Acredito que 100% das mulheres que estão aqui são mulheres cristãs. Nós que somos mulheres cristãs, os afazeres domésticos, o servir, o cuidado com a casa, ele não deve ser feito esperando uma forma de recompensa, tá?
Presta bem atenção nisso. Ele não deve ser feito como uma forma de recompensa, como uma forma de validação. Ah, eu arrumo a casa, eu faço tudo e ninguém me dá valor. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é bem comum, né? Já ouviram falar nisso? Ah, eu limpo a casa, eu faço a comida, eu cuido das roupas, é tudo organizado, mas ninguém me dá valor. Né? Ninguém me dá valor. Esperando validação o tempo todo. Nossa, eu fiz essa comida maravilhosa e ninguém disse que estava gostosa. Aí já fica chateada com um bico desse tamanho. Uma mulher cristã, presta atenção, ela não recebe a virtude da ordem, porque isso tem relação com a virtude da ordem. Essa mulher que edifica o lar, que gerencia o lar, que cuida do lar, que serve no lar, ela se apropria da virtude da ordem. Então ela não pode ter com ela a virtude da ordem e esperar validação por isso. Sabe por quê? Porque a virtude da ordem é por meio da virtude da ordem que nós consagramos e honramos a Deus. Agora, se você, como mulher cristã, se apropria da virtude da ordem e espera a validação o tempo todo dentro de casa, você vai sofrer e você vai desagradar a Deus. Porque nós esperamos validação e reconhecimento de Deus. Ele é o centro da nossa vida. Que bom, né? Se as pessoas que estão em torno de você realmente reconhecer uma comida gostosa, reconhecer a casa limpinha, mas às vezes aquilo para eles não é uma linguagem do amor. Aquilo para eles é algo até natural, algo natural. Mas quem sabe um elogio que você dá a um filho vai ter muito mais validação do que aquela casa toda limpa. Um elogio que você faz a seu esposo vai ter um reconhecimento muito maior do que aquela casa toda organizada. Tá bom? Então nós como mulheres cristãs, nós não nos apropriamos da virtude e da ordem para esperar validação. É uma obrigação. O apóstolo Paulo disse, né? Está registrado, faça tudo com ordem e decência. Ordem é o que Deus espera de nós. Que cada coisa esteja em seu lugar. Inclusive de uma forma, pensada para facilitar o curso da vida. A ordem facilita o curso da vida. Essa mulher que edifica o lar, ela facilita o curso da vida. Eu converso muito com meu marido sobre ordem, né? Até porque é uma área que eu gosto, ordem, organização, projeto de vida, né? Que é uma área que eu gosto muito. E ele sempre diz, porque quando nós casamos, meu marido não era organizado. Gente, meu marido guardava caixas, qualquer caixa. Quando eu casei e fui morar no apartamento que ele tinha alugado e já morava naquele apartamento, ele guardava até caixa de pasta de dente. Imaginou? Já imaginou? Caixa de pasta de dente. Aí eu cheguei, né, gente? A gente casou, fui morar, né? Fomos morar juntos, depois que casamos. Eu já entrei com um saco de lixo, né? E ele sempre diz, Van, a nossa vida teve uma linha reta porque você foi uma pessoa que sempre ordenou a nossa vida. Que eu digo, o marido é responsável pelas grandes decisões. E essa mulher que gerencia o lar, que gerencia essa família, a rotina, ela facilita o curso da vida.
viu? A mulher que edifica o lar, ela facilita o curso da vida. Não espere validação, tá bom? Não espere reconhecimento. Faça, porque a organização da casa, os afazeres domésticos, o gerenciamento, o servir, é algo que Deus espera de nós, tá bom? É algo que Deus espera de nós. Um pulinho ali, falamos dos afazeres domésticos, né? E agora a gente vai falar sobre atitudes e comportamentos dentro de casa, tá? Atitudes e comportamentos dentro de casa. Vamos começar sobre crítica, gente. Crítica. Vamos começar a falar sobre crítica. A crítica, gente, ela é um vício, tá bom? A crítica, ela é um vício. A pessoa que critica, ela nem percebe que está criticando. Eu tive um caso que eu tinha a proximidade, né, de uma pessoa que criticava muito, muito. Eu chegava perto dela, ela criticava uma outra pessoa, tá? Criticava uma outra pessoa. A vida inteira foi assim. E eu nunca tive coragem de alertar essa pessoa. Porque a gente tem medo de ofender, né? A gente tem medo, receio realmente de ofender, que a outra pessoa fique chateada, a gente não sabe como falar isso. E eu cheguei, depois de muitos anos, cheguei para essa pessoa e falei: olha, posso te falar uma coisa? Aquele dia estava demais, assim, sabe? Era só metralhando a outra pessoa. Aí eu falei assim: olha, posso te pedir uma coisa? Ela levou um susto. Eu queria muito que você parasse de criticar essa pessoa. Eu não aguento mais. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do susto que esta pessoa levou. Foi assim, ó, um despertar. Como se ela estivesse vivendo em um outro mundo. Aí, claro, né, houve um atrito ali, inicialmente, né, houve um atrito. Porque a pessoa vai imaginar que você está defendendo aquela pessoa que está sendo atacada, né? Mas, na verdade, eu não queria defender ninguém, eu não queria mais ouvir aquelas críticas, porque se você é o alvo da crítica, né, existe um desconforto, um peso muito grande, mas aquele que ouve a crítica também é muito desagradável. Então, houve um atrito ali naquele momento, né? Eu disse que eu não queria defender ninguém, eu só não aguentava mais ouvir aquilo por anos e anos e anos. E, gente, a pessoa nunca mais criticou, pelo menos para mim, certo? A pessoa nunca mais criticou. E foi muito interessante porque nesse dia, passou ali 1 horinha, 2, logo, aí aconteceu uma situação, logo ia sair uma crítica novamente, daí a pessoa deu uma segurada. Então ela já começou, a sondar, né? Nossa, eu vou me segurar um pouco mais nisso aqui, pelo menos para mim, isso nunca mais aconteceu. E uma outra situação, eu fui um determinado momento fazer um trabalho no Ministério de Casais da igreja, né? Fui dar uma pequena palavra, né, para os casais que faziam parte da igreja. E daí eu fiz uma dinâmica com aqueles casais. Eu fiz como se fosse uma roda da vida e eles tinham que pintar uma partezinha ali do que eles precisavam melhorar. E teve uma mulher de um casal, e teve homens também, mas vou contar o caso dessa mulher, né? Que ela pintou todo aquele quadradinho, todo aquele quadradinho. Então aquele quadradinho, né? Tipo, quando ela pintou tudo, significava que ela tinha o máximo de comportamento ali. E foi o quadradinho da crítica.
E ela falou: poxa, como eu critico. Ela teve o despertar. Eu critico demais. E o marido ali do ladinho, né? Aí o pessoal riu, né? Foi bem descontraído e tal. E o marido falou: eu já avisei algumas vezes. Ela disse: nossa, eu preciso mudar muito esse comportamento. Porque tudo é uma crítica, tudo é um negativo. E essa crítica, olha só, ela é muito fácil levar essa mulher que deve edificar o lar para se tornar, olha só, uma mulher que grita, a mãe que grita, a esposa que grita. E, gente, a pessoa, a mãe que grita, a esposa que grita, ela, ao invés de edificar o lar, ela gera o quê? Uma ruína. Concorda? Diz sim ou não aqui. A mulher que grita, ela faz com que a casa entre em ruínas. Concorda? A mulher que grita faz com que a casa entre em ruínas. E essa mulher que grita, gente, ela já começa a gritar de manhã, pela manhã. De manhã, cedinho já. Ela já tira os filhos gritando da cama. Ela já prepara o café da manhã gritando. Ela já fala com os filhos, não tem outro tom de voz. O tom da voz já é em grito. O tom da voz com o marido já é com grito. Não se sabe mais nem o tom de voz dessa mulher. E, gente, quem já teve uma mãe que grita, uma avó que grita, uma tia que grita, sabe que o maior desejo daquela criança, daqui a pouco, aquele adolescente que já está, né, crescendo um pouquinho ali para a fase adulta, qual é o maior desejo dele? Sair de casa. Ou melhor, não voltar para casa. Certo? A mulher que grita faz com que a casa fique em ruínas. Ruínas. Qual é a autoridade dessa mulher que grita? Concorda? Muitas vezes essa mulher que grita, eu já fui uma mulher que grita lá no passado. Eu já fui uma mulher que grita. Por quê? Porque você repete o padrão. Se você é uma mulher que grita, tenha certeza que você teve uma avó que grita, teve uma mãe que grita, teve uma tia que grita. Porque nós repetimos o padrão. Nós carregamos esses fantasmas. Certo? Isso é muito perigoso. Nós carregamos esses fantasmas. Mas nós podemos romper com essa ancestralidade, com esse despertar, com uma live como essa, por exemplo. Você, poxa, eu sou uma mulher que grita. Talvez os meus filhos, o meu marido, os meus familiares não sabem nem qual é o tom da minha voz, porque eu só grito. Certo? E essa mulher que grita, ela gera um trauma, né, gente? Ela gera um trauma nos filhos, porque eles não querem mais voltar para casa. Talvez até o marido voltar para casa é ruim. E para essa mulher também, voltar para casa para ela é ruim. Porque ali está o desconforto. Ali estão os problemas. Ali permite que ela grita. Por que ela grita? Vamos pensar nisso. Por que aquela mulher, que talvez você repete o padrão, gritava? Pensa um pouquinho. Por que aquela mulher que você conheceu gritava, que repete o padrão? Por que ela gritava? O que ela tinha? Quem grita tem uma dor, concorda? Quem grita tem uma dor para ser resolvida. Quem grita tem uma dor. Essa mulher que grita, ela tem algo a perdoar, tá certo? A mulher que grita, ela tem algo que ela precisa perdoar. Porque ela pode, depois dessa live, ela pode dizer, eu nunca mais vou gritar. Eu não vou mais gritar.
Mas ela tem que pensar, poxa, o que eu preciso perdoar? O que eu preciso tirar do meu coração? O que eu preciso realmente liberar, jogar fora, que não faz parte de mim? O que eu preciso perdoar? E a gente pode pensar também, o que eu preciso aceitar? Né? O que eu preciso aceitar? Essa mulher que grita, ela grita por algum desconforto, não é verdade? Ela grita porque ela quer tirar alguma coisa de dentro dela. Então, o que ela precisa perdoar? Será que essa mulher que grita, ela tem aquela cola, aquele açúcar que a gente falou lá no início da live? Aquela cola, aquele açúcar que provoca uma impressão nas pessoas que todo mundo sai, ó, colado, melado de tanto açúcar que essa mulher tem, que todo mundo quer ficar pertinho dela? Com certeza não, tá? Com certeza não. Então, essa mulher que grita, se você tem um chefe que grita, se você tem um supervisor que grita, você trabalha numa empresa e teu chefe, teu supervisor, ele grita. Com certeza, ele não provoca, ele não gera nenhuma credibilidade. Ele não é uma pessoa que nos passa credibilidade. Ele não é uma pessoa que nos dá autoridade. Como que nós vamos rotular aquele chefe que grita? Como uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa desequilibrada. Ninguém quer ficar na equipe daquele chefe, daquele supervisor. Você quer ficar o mais distante possível, não é verdade? E essa mulher que deve ser uma autoridade, essa mulher que edifica o lar, que ela é uma autoridade, quando ela grita, ela provoca a mesma impressão do chefe, do supervisor, do CEO daquela empresa. Tá certo? Vamos seguindo. Essa mulher, a gente já vai falar um pouquinho também dessa mulher que grita. Essa mulher que grita, ela tem, sabe o quê? Ela tem muito de Marta. Marta, Marta, ó. Marta, Marta, porque andas, né? Preocupada e agitada. A mulher que grita é uma Marta. Jesus fala 2 vezes, Marta, Marta, não é Marta. Ele chama 2 vezes, Marta, Marta, porque andas tão preocupada e agitada, né? Eu era assim, ó. Era porque eu não sabia gerenciar meu lar, não tinha tempo para me cuidar e descontava nas pessoas que eu mais amava. Vocês percebem? Isso é tão triste, isso é tão doloroso, sabe? Que a Marta, ela sempre vai machucar as pessoas que mais ama, não é verdade? Isso é muito triste, gente. Quem nós mais amamos? Para pensar. Quem nós mais amamos? A nossa família. E a nossa família muitas vezes não são só os companheiros de bordo, tá? São aquelas pessoas mais próximas. Aquelas pessoas que convivem mais pertinho de nós. E magoar e machucar e atacar aquele que nós mais amamos é muito dolorido. Perceba, a gente que tem um filho mais velho, né, e a gente alcançou uma pequena maturidade, a gente olha para trás, olha a dor do arrependimento que é machucar aquele que nós mais amamos. Poxa, por que eu briguei com meu filho? Olha, o remorso da mãe é uma coisa desesperadora, né? O remorso da mãe é uma coisa desesperadora. Quando você percebe que briga com o filho. E essa mãe que grita, ela entra num ciclo, que daí ela começa a gritar de desespero, porque ela ofende e não consegue desofender, né? E ela vai naquele ciclo vicioso.
ela precisa se curar, né? Ela precisa perdoar e precisa deixar de ser Marta e se tornar Maria. Essa Maria aqui é irmã de Lázaro, tá? Não é a mãe de Jesus, de Deus, tá bom? Marta, Marta, vamos entrar lá na Marta, vamos trazer um pouquinho. Quero fazer uma perguntinha para vocês. Uma perguntinha para vocês. Antes de a gente falar de Marta, Marta. Será? Presta bem atenção nessa perguntinha e vocês vão responder sim ou não aqui, tá? Prepara o dedinho aí. Pensando na mãe que grita. Será que a Virgem Maria gritava com o menino Jesus? Quem pretende ser uma imitadora de Maria com todas as suas virtudes? Maria, a mulher, referência para todas as mulheres, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Será que Maria gritava com o menino Jesus? Quando o menino se perdeu, quando encontraram o menino no templo, imagina você, perdeu seu filho. Onde é que está meu filho? A hora que eu pegar ele, ele vai ver. Será que Maria gritou com o menino Jesus? Gritava com o menino Jesus? Ou era ela, né, uma referência de mãe materna, de amor, de autoridade, de servir? Pensa nisso. Será que Maria gritava com o menino Jesus? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Tá? Sigamos. Marta, Marta, por que andas tão preocupadas e agitada? Preocupação, agitação, ansiedade. Preocupada e ansiosa, preocupada e ansiosa, preocupada e ansiosa. O que a preocupação faz conosco? Olha só, ela nos leva lá para o futuro. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. A preocupação nos leva para o futuro. A agitação, a ansiedade, ela nos arranca do tempo presente e nos leva para o futuro. A depressão nos deixa lá no passado. Excesso de passado é depressão. Excesso de futuro é ansiedade. Marta está muito preocupada, muito ansiosa. Jesus está na frente dela, gente, na frente dela. E ela está lá no futuro, esperando o Salvador lá no futuro. E Jesus na frente dela. Marta, Marta, por que andas tão preocupadas, tão agitadas? Vem pra cá, Marta, vem pra cá. Olha só, existe um livro que você já deve ter ouvido falar nele, que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro de C.S. Lewis, que é o mesmo que escreveu, o mesmo autor de Cristianismo Puro e Simples, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. E esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, olha como ele funciona. É cartas de um diabo ao seu aprendiz. Então tem o Diabo Master, que escreve cartas para o seu sobrinho, que é o aprendiz, que é o diabinho. Veja isso. Então ele está ensinando, por meio das cartas, o diabinho se tornar um diabão. Em uma das cartas, se eu não me engano, a carta número 18, presta atenção nisso, que isso é muito sério. Em uma das cartas, o que o Diabo Master ensina para o diabinho é como distanciar as pessoas de Deus. Uma estratégia. E ele fala na carta número 18, eu acho. Sobrinho, para distanciar, manter as pessoas longe de Deus.
usa essa estratégia aqui, ó. Leva elas para o futuro. Tira elas do tempo presente. Leva elas para o futuro ou para o passado. Porque se você está ansioso demais, se você carrega coisas do passado que não tem mais como resolver, você não está no tempo presente. E é somente no tempo presente que nós encontramos a Deus. É somente no tempo presente que nós temos comunhão com Deus. Perceba que Jesus gritou para Marta, chamou a atenção dela. Marta, Marta, eu estou aqui. Você está preocupada e ansiosa, você está lá na frente, longe de mim. Certo? E nós somos, todos nós, roubados por essa mente perigosa, pelas armadilhas do inimigo. Grande parte da humanidade vive nesses níveis de inconsciência, ou no futuro ou no passado. Eu despertei para isso depois de uma longa formação que eu fiz e que falava muito sobre esses assuntos. Então hoje eu tenho muito cuidado, porque quando eu me sinto um pouquinho mais ansiosa, onde é que eu estou? Lá no futuro. Eu vou lá literalmente, me pego pelos cabelinhos, vem pra cá, é aqui que eu tenho que ficar. Escreve o nome do livro, faz favor, é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tá? Tem todas... Ai, Andressa, um beijo, minha parceirona. Que bom te ver aqui, que delícia. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Existem pessoas que ficam realocadas lá no passado, né? Murmurando, ai, por que eu não fiz? Arrependida, ai, por que eu não tomei aquela decisão? Agora aconteceu isso, já passou, acabou o passado. E outras, eu já tenho mais facilidade de ir para o futuro, já sei disso. Então, fiquei um pouquinho mais ansiosa. Ansiedade, gente, é futuro. Ansiedade é futuro. Jesus disse, né, registrou, vigiai e orai. O que é vigiai? Atenção. Atenção. Fique atento, fique esperto, alerta em estado de consciência. Se eu estou no estado de consciência, eu percebo que eu não estou aqui. Eu estou em outro lugar, aí eu consigo vir para cá. Observem, gente, que nós conseguimos, olha só, que nós conseguimos observar o nosso pensamento. Nós não somos o nosso pensamento, mas nós conseguimos observar o pensamento. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, o que você está pensando agora? O que você está pensando agora? Eu tô pensando, eu tava aqui assistindo a live, mas eu pensei que eu não botei a roupa na máquina. Eu pensei que eu quero comprar esse livro aí que ela falou. Eu pensei, qual é o nome desse livro mesmo? Eu fiquei pensando, entende? Que nós conseguimos observar o nosso pensamento. E se nós conseguimos observar o nosso pensamento, nós temos consciência daquilo que nós estamos pensando. Certo? E nós conseguimos, vou me buscar lá no futuro, vou me buscar lá no passado e estar aqui na presença. Então, a mulher que edifica o lar, ela está presente. Ela está inteira. Mas como que eu faço isso? Me ajuda um pouco mais, tá? Faz o seguinte. Imagine que você vá acima do seu pensamento. Sempre te observa. Por que eu tô pensando isso? Né? Teve um probleminha lá com o marido. Só fico pensando nisso. Teve um probleminha. Alguém fez alguma coisinha lá no trabalho que você não gostou. Você só ficou pensando naquilo. Que coisa chata. Não, eu só estou pensando nisso. Então, eu vou parar de pensar nisso. Mas eu não consigo, mas eu vou me esforçar. Existe uma
como se fosse uma brincadeira. Que você... É interessante, por exemplo, assim, se eu estou lá no futuro, com alguma preocupação, aí eu observo, né? Poxa, eu estou lá no futuro, vem pra cá. Aí eu começo a tatear. O que é tatear? Tatear é colocar a mão assim, ó. Vamos supor que você tem uma deficiência visual. Né? Você vai precisar tatear, porque você não tem visão, né? Você vai tatear, você vai sentir. Então, comece mais, presta atenção, isso é bem especial. Você pode tatear a vida, tá? Então assim, ó, o que você tem aqui? Imagine que você está com os olhos fechados. O que você tem aqui? Ah, eu tenho um filho. Poxa, que bênção, eu tenho um filho. Ah, e o que eu tenho aqui? Eu tenho uma casa. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma comida. Tateando. Eu tenho uma roupa. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um corpo funcional. Eu tenho o marido. Eu tenho os meus pais. Tateia a vida e você começa a sentir o tempo presente. O que você tem agora? O que você tem agora? Gente, nós temos tantas coisas na nossa vida. Nós temos tantas riquezas, nós temos tantas preciosidades. Quando a gente vem para o tempo presente, nós percebemos, meu Deus, a riqueza. Nós somos muito, muito, muito abençoadas por Deus. Só o fato de nós estarmos aqui conversando, nós temos a vida, gente. Nós temos a vida, a vida. Eu já fiz muitos trabalhos em hospitais, principalmente hospitais infantis, por quase 10 anos. Eu fiz trabalho voluntário em hospitais infantis por quase 10 anos. Eu visitei o hospital infantil aqui fazendo trabalhos voluntários. Eu saía do hospital infantil, gente. Eu saía do hospital infantil e eu pensava assim, Senhor, se eu morar agora, se eu for agora para baixo de uma ponte, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Tá? Então, comece a tatear a vida. Sentir um pouco mais a vida. Talvez essa mãe que grita, né? Essa mulher que tem uma dificuldade enorme de edificar o lar, ela precisa tatear realmente a vida, sentir a vida, entender a vida com outros sentidos, porque ela não enxerga, entende? Ela não enxerga, então ela tem que tatear, sentir a quantidade de coisas. Eu recebo quando eu falo de casa, eu gosto muito de falar de casa, né, gente? Porque eu também andei aí pelo mercado imobiliário, né? A gente trabalha também no mercado imobiliário, então por muito tempo eu fiquei muito tempo na casa das pessoas, eu entrei muito na casa das pessoas, eu conheci muitas famílias. E eu abri os meus olhos para o que é uma casa, para o que é um afazer doméstico, para o que é a igreja doméstica, né? E quando eu falo sobre isso aqui no Instagram, eu recebo muitas mensagens assim, ó. Moro atrás no quintal da minha sogra. Moro numa casa atrás da minha sogra. Moro com a minha sogra, né? E essas mulheres ficam muito chateadas com isso. Muito chateadas. E, poxa, se você começar a tatear, você vai perceber que você tem uma casa. Você tem uma casa. Entende? Será que você percebeu que você tem uma casa? Não, mas eu só enxergo que eu estou na casa da sogra. Eu moro no quintal da sogra. Eu moro com a sogra. Calma. Eu conheci uma pessoa que contou agora eu lembrei disso. Eu conheci uma mulher nesses nossos trabalhos aí com o mercado imobiliário, né? A gente trabalha. Agora eu estou saindo desse mercado, né? Mas o nosso mercado é de alto padrão, então a gente sempre trabalhou com pessoas que têm grandes propriedades. E em um desses clientes que nós temos, né, tem grandes imóveis, grandes propriedades, mansões, coberturas frente mar, grandes propriedades. E teve um momento, eu sempre acabei me aproximando dessas pessoas, né?
E essa pessoa me contou a vida dela toda, né? Olha só, ela começou a vida dela e do marido foi com uma casinha, uma edícula, nos fundos da casa da sogra. Uma edícula nos fundos da casa da sogra. E durante a vida deles, eles cresceram muito profissionalmente, foram pessoas que trabalharam demais, são grandes vitoriosos e conquistaram grandes imóveis, grandes propriedades. E eu estava conversando com esta mulher na sala da casa dela, uma cobertura maravilhosa que seria o sonho de qualquer pessoa. Fora os outros imóveis que tinha de mansões, outras coberturas, frente mar, aquelas coberturas todas vidraçadas, frente mar. E ela assim para mim, Vandressa, sabe o que eu chamo de casa? Ah, eu vou lá na minha casa, eu vou lá em casa. A edícula no fundo da casa da minha sogra. Somente aquele imóvel eu chamo de minha casa. Porque lá foi o lugar que eu mais fui feliz na minha vida. Olha isso, gente. Olha isso, né? E hoje na maturidade, com aquela enormidade com aquele patrimônio, a edícula tá lá. E ai de quem mexer naquela edícula, né? Ela já tinha comprado a casa da sogra, a sogra morava lá, mas ela tinha comprado toda a propriedade já, para ninguém mexer naquela edícula, né? Então foi uma pessoa que foi tateando. Sim, ela dizia, sou muito grata por tudo isso que eu tenho, né? Mas a minha casa foi aquela edícula, tá? Então, tateando, a mulher que edifica o lar, ela sente a vida, ela palpa a vida e ela entende o quanto ela pode ser feliz mesmo no pouco, tá certo? Ai, gente, que tanta coisa! Ih, delícia! Aí tem uma bandeirinha aqui, é do Japão, essa bandeirinha, Mari. E obrigada. Depois, infelizmente, eu não consigo ler depois os comentários. Para a gente ir já caminhando para finalizar, a mulher que edifica o lar, ela faz as pazes com os afazeres domésticos, né? Ela é a base emocional daquela família. Ela busca sempre estar no estado de presença. Ela será uma imitadora de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Então, ela não vai gritar com o menino Jesus, não é? Ela não vai... Quando ela gritar, ela vai lembrar que Nossa Senhora não gritava com o menino Jesus. Bendita és tu entre as mulheres. Poxa, se a minha referência maior de mulher certamente não gritava com o menino Jesus, eu não vou gritar com os meus filhos. Certo? Para a gente finalizar, a mulher que edifica o lar, presta bem atenção nisso. A mulher que edifica o lar, ela descansa, tá? A mulher que edifica o lar, ela descansa. O domingo foi feito para nós descansarmos. Ah, eu não consigo no domingo. Vai procurar outro dia da semana. Se organiza. Só que a gente só consegue descansar se nós temos uma vida ordenada. Se nós temos uma rotina. A mulher que edifica o lar, ela precisa descansar. Gente, se a gente fizer uma entrevista hoje com 100 mulheres, eu acredito que as 100 vão dizer que está cansada. A mulher que consegue descansar, essa mulher que edifica o lar, que ela tem família, que ela tem filho, ela só consegue descansar se ela tem uma rotina. Certo? Se ela tem uma rotina. Eu já mostrei para vocês, quem está comigo no Instagram aqui sabe que domingo é um dia que eu faço refeições para congelar durante a semana. Sempre falo do feijão, né? Feijãozinho congelado, né? Tem uma carninha ali com um molhinho bem gostoso, que eu já quebra sempre um galho, que eu já deixo congelado. Falei para vocês que eu gosto de fazer uma sopa de legumes e deixar congelada.
Gente, isso aí me ajuda muito. Outra coisa no domingo, eu começo a segunda-feira com as roupas todas limpas, passadas e guardadas. Começar a semana com a roupa guardada, organizada é maravilhoso. Uma vida organizada permite que você descanse. Ah, só organizar? Presta atenção. Organizar a semana, preparar já as refeições. Roupa é uma coisa que toma tempo, roupa nunca acaba. Eu sempre mostro para vocês, eu dobrando a roupa, né? Eu estendendo a roupa, eu passando a roupa. A roupa é uma coisa que nunca acaba. Então já começa a semana com isso organizado. Mas para quê? Essas pequenas coisas. Para que a gente possa, presta atenção, dormir mais cedo. Dormir mais cedo. A dieta do sono. Gente, há pouco tempo eu fui no meu médico endocrinologista, não, no meu médico, o que faz o meu botoxinho aqui. Ele perguntou para mim assim, Vandressa, que horário tu dorme? Eu falei, eu tento já 10 horas estar na cama. Quem me acompanha no Instagram aqui, no Stories, eu tô sempre falando isso, né? Que a minha maior luta é sempre dormir cedo. E detalhe, antes de eu começar a live, já deixei a jantinha ali toda prontinha, só dar aquela esquentadinha, porque eu quero jantar e dormir cedo. Aí eu falei para o médico assim, o doutor... esqueci o nomezinho dele. O doutor Christian Macedo. Eu falei, doutor, eu tento o máximo dormir cedo. 10 horas eu já quero estar na cama. Cozinha arrumadinha, tudo ali, já jantou, tal. Dele assim, Vandressa, você sabia que o GH, o pico de produção do GH, que é o hormônio do crescimento, que a gente produz só dormindo, o pico dele, gente, de produção é das 22 horas a 2 horas da manhã. Gente, é muito cedo. As pessoas estão acordadas a esse horário. O GH é o hormônio do crescimento, do desenvolvimento, da multiplicação celular. Perceba que a pessoa que não dorme bem, ela envelhece de uma maneira absurda. Ela fica extremamente abatida. Gente, nós precisamos descansar. Nós temos uma família para gerenciar. Nós temos uma casa. Temos trabalho. Eu sou uma mulher que trabalha fora. Eu preciso dormir cedo. E a minha rotina é dormir cedo, acordar cedo. Essa é a minha rotina. E a rotina mais saudável que tem. O domingo, o que eu faço no domingo? Domingo é o dia do Senhor, né? Domingo a gente vai à missa, domingo a gente descansa. Eu tenho o meu momentinho ali de descanso do domingo. Domingo é o momento do repouso. Mas depois que eu já dei a minha descansadinha, eu vou preparar as refeições para a semana. Eu vou organizar as roupas, que eu já começo lá na sexta-feira. Organizar roupa de cama, roupa de banho, toalha de banho, essas coisas, roupa arada. Vou organizando tudo. E a semana, essas pequenas refeições nos ajudam a jantar mais cedo para dormir mais cedo. A mulher que edifica o lar, ela precisa ter descanso, gente. Nós precisamos descansar. Nós não somos máquinas. Nós não somos robôs. Vocês muito... como tu dá conta de tudo? Gente, eu durmo cedo. Eu durmo cedo. Isso me traz saúde de várias formas. Saúde emocional, saúde física e saúde espiritual, porque eu tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para Deus. A gente vai fazer uma live falando disso. Eu tenho tempo para Deus. Pelo fato de ter uma vida ordenada, dormir cedo. Só quem pode dormir cedo é quem tem uma vida ordenada. Tá? Você não vai conseguir dormir cedo com uma vida bagunçada. Infelizmente, só durmo tarde.
Isso é um comportamento e todo comportamento ele pode ser melhorado, né? Ó, aqui marido e filho, gente, não tem negociação. A Camila falou, marido, não sei se é a Camila, aqui ó, a Chagas. Aqui, marido e filho dormimos. Eu entendi só, marido e filhos. Não tem negociação, gente. Aqui em casa é todo mundo pra cama cedo. Ó, esta é a autoridade da mulher. Entenda onde é a nossa autoridade dentro de casa. A nossa autoridade, a mulher que edifica o lar, ela tem autoridade para o bem da família. O meu filho faz faculdade de manhã. Óbvio que 10 horas tem que estar na cama. O meu marido, eu quero ter o meu momento de aconchego com o meu marido. Eu quero encontrar o meu marido, eu quero namorar o meu marido. A gente tem que dormir cedo. Senão, nem isso a gente faz, a gente não encontra mais o nosso marido. Porque se for para a cama, gente, meia-noite, 1h, e sabe que tem que acordar 6, 7 horas da manhã, já vai todo mundo brigado lá para cima. Não é? É lá para o quarto. Aqui é lá para cima. Tá bom? Essa é a verdadeira autoridade da mulher. É no gerenciamento do lar. Conduzir a família para o bom caminho. Nunca teve negociação de um filho dormir tarde. Nunca. Nunca. É inadmissível isso dentro da minha casa. Inadmissível. Faço uma rotina do sono meia hora antes de deitar. Isso sempre me ajudou a levar uma vida mais plena. Gente, dormir cedo e acordar cedo é uma das melhores coisas que existe, tá bom? Nós não somos super-heroínas, não. Nós não somos robôs, não. Né? Mas nós precisamos nos reabastecer, descansar. E não é essa história de ir com o celular para a cama. A conexão acho que tá baixinha aqui. Essa história de ir com o celular para a cama, essa troca de tela, deixa você ligada. Aí quando você vai ver, eu vou 10 horas, vou estar na cama. Deitou, pegou o celular. Ó, é meia-noite, 1h que tu vai te dar conta. A nossa mente tá muito agitada. O que eu faço? Ó, segredinho. Cheguei no quarto, tomei banho, aquela função, pego o celular, já boto a despertar ali, coloco ele a carregar e coloco ele bem distantezinho de mim, assim, bem distantezinho. Quando ele for tocar de manhã, eu consigo esticar o braço, é um pouquinho desconfortável, mas eu quero ele distante de mim. Pego um livrinho, na segunda página, eu já tô caindo de sono. E olha só, perceba só, se você fica aqui na troca de tela, ó, você vai ficar 1, 2 horas. E quando a gente pega um livro para ler, como a gente precisa se concentrar e se esforçar para ler as palavras que estão ali, aquela agitação da nossa mente diminui. Então, às vezes você está muito ansiosa, você está muito agitada. Tira o celular e faz uma leitura. Ó, a adrenalina, aquela agitação vai baixar. Certo? Ó, me deito, faço as minhas orações, mas o sono não vem de jeito nenhum. Maria, pegue uma boa leitura, tá? De preferência, uma leitura espiritual. Eu sempre indico aqui a imitação de Cristo, tá? Sempre indico aqui a imitação de Cristo. Siga a leitura. Toma um banho quente, toma um chazinho. Existe o ritual, gente. O ritual do sono. Mas dormir cedo. A mulher que edifica o lar, ela merece, tá? Preciso de uma rotina, Van. Totalmente perdida aqui em casa. Ninguém dorme cedo. Ai, gente, daqui a pouco a gente vai lançar o curso, né? Um curso que fala sobre rotina, que vai ajudar bastante vocês. Ó, aqui eu não consigo ler o nomezinho, a Fá. Preciso de rotina, Van. Totalmente perdida aqui em casa. Ninguém dorme cedo. Cadê a sua autoridade, minha águia? Cadê a sua autoridade? Cadê a sua autoridade com a mulher que edifica o lar? Manda aqui para casa para ver se 10 horas já não estão tudo na cama. Não
tem negociação. Não tem. Já faz o jantar cedo. 8 horas. E detalhe, eu já cuido do café da tarde. Se tomo um café lá pelas 18 horas, eu já percebo, porque daí eles sentam na mesa, né, e devoram tudo. Eu falo, vai devagar, porque o jantar é às 8, é às 20 horas. Né? Porque daí, eu não tô com fome, vai jantar mais tarde? Vai dormir mais tarde. Tá? Então, a mulher que edifica o lar, ela gerencia, ela tem autoridade e ela leva, ela conduz a família para o sentido certo. Certo. Dormimos cedo, meu filho adolescente tinha dificuldade de pegar no sono. Tira o celular deles. Vai para a cama? Dá aqui o celular. Não tem negociação. Até vou dormir cedo, mas fico nas telas. A Simone, tira o celular de perto de você. Coloca ele a despertar, deixa ele num lugar que é difícil pegar, pega um livro, liga uma luzinha aqui, e peça em nome de Jesus, eu não vou pegar neste raio desse celular. Filho de 26 anos, faz o que quer. Dentro da minha casa não faz o que quer, não. Tá? Se é filho adulto morando com os pais, ali dentro tem uma política. Ali dentro tem uma ordem. Quer conduzir a sua vida do jeito que você quer? Pega a sua malinha, e vai construir sua vida. Tá? A mulher que edifica o lar, ela tem autoridade. Vou deixar gravadinha. Jogos online. Gente, jogos online é o fim do mundo. Não se envolva com isso. Que medo. Nunca entrei nisso. Morro de medo disso também. Tá? Troca a noite pelo dia. Imagina quem troca a noite pelo dia, gente. Essa produção de hormônio tão importante que a gente precisa, né? Para o nosso envelhecimento, para a gente envelhecer saudável, com saúde. Quando a gente dorme, nós produzimos hormônios importantes. Reza o terço. Gente, o terço é maravilhoso. Um pouquinho mais à frente eu vou rezar o terço com vocês, mas nós vamos rezar de pijama, tá? Tem que ser de pijama. Porque daí vocês rezam, já vai direto pra cama. Daí todo mundo vai dormir cedo. Agora sozinho. Temos que parar de ser adultos mimados. Isso mesmo, Fabiola. Temos que parar de ser adultos mimados. Já falei, uma esposa é uma mulher adulta. Uma criança não é uma esposa. Uma adolescente não é uma esposa. Tá? Vou me despedir de vocês, que eu acho que já deu por hoje, né? Vou tomar um golinho d'água aqui. Sempre é maravilhoso, gente. Sempre é maravilhoso nossas quintas das águias, né? Sempre é maravilhoso. Obrigada. Vamos tirar a fotinho? A fotinho clássica. Vou fazer a pose aqui. Vocês tiram um print e depois vocês me marcam, tá? E aqui, deixa eu ver o que essa águia falou aqui, Estou casada há menos de um ano com um bebê pequena, que é uma bênção. Aprendo muito com você. Ai, que linda. Gerencio a casa, organizo, amo essa rotina e cuidar da casa. Que delícia. Quem tem nenenzinho pequeno, né, gente, não vai dormir muito bem. Mas depois a gente vai sentir saudade daquelas noites acordadas, daquilo todo. A gente vai morrer de saudade de tudo isso. Então aproveita muito isso. Indica livro para controlar a ansiedade. Eu vou indicar para você observar o seu pensamento, tá? É o melhor livro. Observa aquilo que você pensa. Não seja roubada pelos seus pensamentos. Esse é o melhor livro. Observa o que você pensa. O que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? Não, eu não quero pensar isso. Eu quero pensar que eu tenho que dormir cedo. É isso que a gente tem que pensar. Tá certo, meus amores? Obrigada pelo carinho. Um grande beijo no coração. Calma que eu ia esquecendo. Não posso esquecer. A tarefa secreta.
Vem pra cá, calma, não vai embora ainda. Tarefa secreta. Gente, escreve isso aí, por favor. Tarefa secreta, escreve, escreve. Tarefa secreta, não posso esquecer. Tarefa secreta, tarefa secreta, tarefa secreta. Escreve isso. Tarefa secreta, eu não posso esquecer, gente, por favor, vocês nem me lembram. Tarefa secreta. Toda semana eu tenho que passar uma tarefa secreta. A tarefa secreta de hoje é algo que é sempre uma pergunta, tá? Tarefa secreta é sempre uma pergunta. Eu sempre me pergunto sobre isso. Quando você se deparar com algo, ó, presta atenção. Quando você se deparar com algo dentro da sua casa, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com o seu marido, no seu casamento, com a sua sogra, com qualquer pessoa, você vai pensar assim, ó, tarefa secreta. Isso realmente é um problema? Você vai pensar isso. Você vai se perguntar, isso realmente é um problema? Poxa, isso aqui realmente é um problema? Essa semana uma mãe escreveu que o filho não queria se dedicar muito nos estudos, né? Aí ela estava extremamente preocupada. Ela pergunta, será que isso realmente é um problema? Se meu filho vai lá e faz meu filho, faz o que tem para fazer. Tirar 10 não é o que, não é o que o menino precisa. Não é o que o menino precisa. Será que isso realmente é um problema? Será que essa casa bagunçada realmente é um problema? Será que aquela coisa que o marido me falou ali que eu não gostei, será que isso realmente é um problema? Ou é só um desvaneio que passou na cabeça dele? Né? Será que aquela colega lá do trabalho ficou bicuda, que me falou, será que aquilo realmente é um problema? O que realmente é um problema? Falei para vocês que eu fiquei 10 anos no hospital infantil, fazendo trabalho voluntário. 10 anos. 10 anos. Aonde está o problema? Lembra que eu falei que eu saía de lá? Se eu fosse direto morar embaixo da ponte, eu ia esticar um papelão, ia deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho, pegar uma cobertinha, ficar enroladinha, fazer uma fogueirinha. Será que aquela ponte ali, embaixo da ponte, realmente é um problema diante de tudo que eu via lá? No hospital infantil. Aquelas mães corajosas que deixavam os filhos nas suas cidades e ficavam com outro filho ali cuidando dele. Será que aquilo que a gente encontra no nosso dia a dia realmente é um problema? Essa é a sua tarefa secreta. Essa é a sua tarefa secreta. Será que isso? O seu filho que não organiza o quarto da maneira que você quer. Será que aquilo realmente é um problema? Seu marido cheio de mania, porque eles têm mania pra caramba, né? Será que realmente é um problema? O filho nunca tira o prato da mesa. Nunca. Será que aquilo realmente é um problema? Olha, quando a gente começa a pensar, eu penso nisso todo dia, toda hora eu penso nisso. Será que isso realmente é um problema? Pensar nisso é tatear a vida, que a gente falou, né? É tatear a vida. Aí a gente percebe o quanto a gente é feliz. Se tem maridos, é um desafio. Olha, desafio é não ter, tá? Tenha certeza disso. Desafio é não ter marido. Sozinha, com filhos, é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Tá vendo como a gente tem que pensar? Será que isso é um problema? Tem outros maiores ainda. Que bênção. Agora sim, tarefa secreta. Vamos jantar rapidinho, ó. 10 horas tem que estar na cama.
hoje pelo menos 10h30, tá? 10h30, né? Porque eu vou dar uma arrumadinha aqui, aí eu já subo correndo. Beijo, minhas águias. Até a próxima quinta-feira, Quinta das Águias. Já anota aí na tua agenda. A gente conversando novamente. Arrumando a cozinha. Que delícia. Isso aí, dormir com a cozinha arrumadinha, né, Mari? Beijo, beijo, beijo no coração. Delícia, delícia encontrar vocês. Deus é muito bom, maravilhoso. Amém. Amém. Beijo para todo mundo. Fique com Deus.